18 de abril, meditação no devocional Café com Deus Pai. Identidade transformada. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Quem escreveu esse versículo que nós acabamos de ler foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu esse versículo na carta que ele escreveu para a igreja de Éfeso. Os habitantes de Éfeso eram chamados Efésios. Por isso essa carta da Bíblia se chama Efésios. E Paulo estava falando a respeito do amor de Deus por todos nós. Deus nos amou tanto que enviou Jesus para que encarnasse na Virgem Maria, para que por meio dessa vida terrena ele vencesse por nós o pecado e entregasse a sua vida na cruz de madeira, e o sangue dele derramado lá nos deu essa qualidade de sermos filhos de Deus. Deus enviou Jesus porque ele teve sempre um propósito de nos ter como seus filhos. Então, lendo mais uma vez o versículo, Deus, em amor dele, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Enviando Jesus Cristo em forma humana para derrotar o pecado e nos levar novamente a Deus, conforme o bom propósito da sua vontade. E a mensagem de hoje, que nos fala de identidade transformada, que nós vamos ler agora, é uma mensagem que nos convida a ver quem é o nosso Pai. Em nossa certidão de nascimento, temos o registro do nome do nosso pai e da nossa mãe. Muitas pessoas não têm o registro do nome do seu pai, mas ainda que você não tenha o nome do seu pai na sua certidão de nascimento, saiba que Deus amou tanto a você que ele mesmo assume a sua paternidade. E mesmo que você tenha um pai e uma mãe que muitas vezes não entendem você, que muitas vezes falaram coisas indevidas a seu respeito, Deus hoje fala para mim, para você. E entenda que a sua identidade, na realidade, é uma identidade de meu filho, porque eu sou o seu Deus e eu sou o seu Pai. Essa é a questão da identidade transformada e vamos ler aqui a meditação. Quando mergulhamos nos traumas e rejeições que sofremos no decorrer da vida, podemos acabar enfrentando uma crise de identidade. As pressões decorrentes das adversidades podem nos levar a ter uma imagem distorcida a respeito de nós mesmos ao nos olharmos no espelho. A dor das decepções acaba deformando nossa verdadeira identidade, afastando-nos de Deus. Falo sobre isso por experiência, pois já estive preso em uma identidade distorcida. Quem conhece a história do pastor Júnior Rostirola, que é o autor do Café com Deus Pai, sabe que o pai dele era alcoólatra e durante muitos anos ele vivia recebendo palavras negativas do próprio pai. É disso que ele está falando. Além disso, reconheço que muitas pessoas vivem essa realidade nos dias de hoje. Sentimentos de incapacidade, dúvida e medo do futuro são comuns quando não temos plena consciência de nossa verdadeira identidade, trazendo ao nosso coração a sensação de inadequação, ansiedade e rejeição. Algumas pessoas estão tão aprisionadas nesses sentimentos que o simples fato de serem notadas em um ambiente já lhes traz pensamentos de que estão sendo reprovadas. Tudo isso mostra que você não está vivendo sua verdadeira identidade, pois aquilo que você pensa a seu respeito deve ser compreendido à luz da Bíblia, não de pensamentos ou opiniões alheias,
pois sua verdadeira identidade é de filho de Deus. E entendo que não podemos escolher nosso passado, mas temos o poder de decidir onde queremos permanecer no presente, moldando assim nosso futuro. Existe um caminho de refrigério, proteção, aceitação e refúgio para você na casa do Pai. Mesmo em meio às rejeições, há uma vida de plena aceitação para você. Você é filho, herdeiro e alguém muito especial para o Pai, porque ainda que o mundo tenha lhe causado feridas, lembre-se de que a vida machuca, mas Deus cura. Aqui na lateral do devocional do Café com Deus Pai de hoje, 18 de abril, lemos a frase: não permita que as pessoas definam você. Não permita que as pessoas coloquem rótulos em você, principalmente rótulos negativos. A leitura bíblica de hoje é Salmos 40 e a palavra-chave é identidade. Aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, nós lemos um texto que Deus faz uma pergunta para o seu povo. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Deus nunca esquece de você. Mesmo que o seu pai e a sua mãe lhe desamparem, Deus recolhe você no seu amparo. Podemos ler isso no Salmo 27. O Salmo 27, que foi escrito pelo rei Davi, fala no versículo 10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O mesmo rei Davi escreveu o Salmo 23, que nós lemos aqui no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. No versículo 2 ele fala: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Se o seu pai e a sua mãe lhe desampararem, o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E aqui em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para a igreja de Roma, para os romanos, fala no versículo 15, aliás, no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Abba Pai é uma expressão que significa papaizinho. Paulo está falando no versículo 15 que nós não recebemos o espírito de escravos, escravos daquilo que as pessoas falam a nosso respeito. Não podemos, você não pode ser escravo de uma palavra negativa falada a seu respeito. Você não pode deixar que as pessoas definam a sua identidade, porque não recebemos o espírito de escravidão, de escravos dessas palavras negativas, para outra vez estarmos com medo, com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, ou seja, somos filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai, e pelo qual podemos chamar a Deus de papaizinho. Abba Pai significa isso, paizinho, papaizinho, de um pai que está próximo a nós. No versículo 16, e o mesmo Espírito, em letra maiúscula, fala a respeito do Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus que arranca de nós a escravidão das palavras negativas lançadas contra nós, testifica com o nosso espírito, ou seja, confirma no meu espírito, no seu espírito, que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que mora naqueles que confiam em Jesus, confirma dentro de si próprios, dentro de cada um de nós, de que realmente somos filhos de Deus. Versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
se é certo que com ele padecemos para que também com ele sejamos glorificados. Ou seja, você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro de Cristo, de todas as bênçãos, e essa é a verdadeira identidade que Deus tem para mim e para você. Deus abençoe o seu dia hoje sempre grandemente. Amém.